Estamos aqui de volta no segundo bloco, tratando sobre questões de meio ambiente, sobre o que é mito e o que é verdade, sobre a defesa do meio ambiente no Brasil. Tratamos no primeiro bloco sobre a Amazônia. E antes de nós entrarmos, doutor Evaristo, em outras questões ambientais, que eu acho que é interessante que a gente trate, me ficou uma perguntinha ainda pendente. Então, esse alarme todo com relação à Amazônia, desmatamento, ele não é real? Essa velocidade com que vem sendo desmatada a Amazônia? Não, se você olhar, nós medimos desmatamento na Amazônia, medimos mesmo, com o projeto do INPE, o PRODES, ele mede e avalia isso todo ano, há 32 anos. A média nos 32 anos, desmatamento anual, é de 14 a 15 mil quilômetros quadrados, a média dos 30 anos. A média dos últimos 20 anos é de 12. Está reduzindo. Dos 20 anos. E a média dos últimos 10 anos é da ordem de 7 mil. Então vem caindo. E atualmente ele está flutuando entre 7 e 9 mil nos últimos 10 anos. Ele flutua e está nesse nível. Isso daí é 0,1,7 da Amazônia. Nós já estamos no desmatamento zero. 0,2 vai arredondando para cima. Da área total? Da área total do bioma. Por ano está sendo desmatado 0,2. Não pode desmatar muito mais, porque o resto é parque, área indígena, tem o Código Florestal. Protegida pelo Código Florestal. 80% está protegido. Então nós estamos com 84%, no máximo mais 4%. Levaria aí uns 25 anos para fazer isso. Mas vamos fazer a hipótese que não tivesse índio, não tivesse parque, nada. Que não tivesse Código Florestal liberando, não tem Código Florestal, delimitando. Nada. Nesse ritmo, a gente levaria para desmatar todo o bioma 435 anos. No ritmo de hoje? No ritmo de hoje, 435 anos. Alguém fala, e se dobrar? Bom, leva 320. Então nós estamos falando de 4 séculos. Então como é que a Merkel, como é que um chefe de Estado pode ser tão desinformado e falar situação alarmante, crescimento alarmante? Isso não corresponde aos dados. Existe uma flutuação no desmatamento, né? Mas é isso. São 30 mil desmatamentos por ano, dessa ordem, espalhados pela Amazônia. Só que, paralelo a isso, existe um processo de regeneração da floresta. Porque muitas áreas desmatadas nesses últimos 30 anos foram abandonadas. Não circula mais pela Transamazônica, então. Teve grandes projetos que faliram e a floresta voltou. E a Embrapa tem um mapeamento por satélite dessas áreas. Tem um mapa da regeneração. 10% do que foi desmatado nos últimos 10 anos já virou uma bela de uma floresta. Já foi regenerado. Regenerado. Não é a floresta perfeita ainda, mas é uma floresta grande e tal. Dificilmente se mexe. E 20% está com vegetação nativa. Uma parte pode virar uma grande floresta, uma parte pode voltar para a agricultura desmatada. Mas a regeneração é 30% do que foi desmatado nos últimos 30 anos. Então, 1/3 do que desmatou voltou a ser vegetação nativa. Claro que desmatou mais do que isso. Mas falar de desmatamento e não apresentar também o outro processo, que é o da regeneração, como se um lugar desmatado nunca mais voltasse a ser floresta, não é verdade. Porque muito voltou a ser floresta. 1/3. 1/3, né? Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais equilibrada, entender isso que está acontecendo lá, né? Separar o joio do trigo. Sim. Tem coisa criminosa, tem coisa errada, tem que ser combatida, né? Mas jogar o esforço todo dizendo que não pode ter desmatamento na Amazônia, não pode, respeitando o Código Florestal, até 20% o agricultor pode explorar da sua terra. Falta ainda uns 4% ainda disso hoje. Então a gente tem que conhecer melhor essa realidade. A Embrapa ela trabalha com números, com mapas, com fatos, né? Que possam alimentar políticas públicas mais justas, mas justas principalmente com os pequenos agricultores da Amazônia. Hoje, se o senhor fosse pensar o que seria de mais urgente na Amazônia, seria então política pública de regularização fundiária. Pequeno agricultor. Titulação dos pequenos agricultores para ele poder voltar a ter acesso a crédito, facilitar a vida deles, programas de assistência técnica, de extensão rural, de fomento, para modernizar esses agricultores. Aí sim eles vão deixar de fazer queimada, vão produzir com mais eficiência, vão alimentar melhor as cidades e vão ter sustentabilidade. Todos conseguirão dar essa virada? Talvez não, né? Mas tem agricultores muito modernizados. Você pegar a região ali da Bragantina, no Pará, de imigração japonesa, é um grande produtor de maracujá, grandes produtores de pimenta do reino, o açaí tem muita perspectiva, tem paulista lá com tecnologia em Óbidos, plantando açaí irrigado da beira do rio Amazonas. Pega a água do Amazonas e irriga o açaí, faz produzir na estação seca, quando não tem açaí na região. Mesmo? Vende caríssimo, porque o pessoal quer comer açaí fresco. Tem muito para fazer
para aumentar a produtividade da agricultura. Não tem uma solução milagre. Vamos plantar açaí na Amazônia inteira. Isso não existe, entendeu? Vai ter grão, vai ter café, né? 3,5% do café do Brasil hoje está vindo essencialmente de Rondônia, tudo pequeno agricultor, né? Tem leite, tem queijo, tem iogurte hoje na Amazônia. E saindo um pouquinho aí da Amazônia, qual que é o papel do agricultor no restante do Brasil? Porque muito se tem falado também sobre a questão de agrotóxicos, de liberação. Há muito de mitos também nisso, doutor Evaristo? Muitos mitos sobre essa agricultura, muitas acusações falsas, né? A gente tem que distinguir duas coisas. Primeiro, o quanto o agricultor preserva de vegetação nativa. Isso no Brasil. No Brasil. Como um todo. No Brasil como um todo. Então, 26% da vegetação nativa do Brasil, 26% está preservado dentro das propriedades rurais. Em reserva legal, área de preservação permanente, vegetação excedente. Os produtores preservam vegetação nativa dentro dos seus imóveis. Você pegar o caso de São Paulo, que é o estado onde mais a agricultura se estendeu, ainda assim, 22% da área das propriedades é vegetação nativa. Tem lugar que é menos, tem lugar que é mais, mas na média do estado, 22% da área rural hoje é com vegetação nativa cuidada pelos produtores, né? No Brasil inteiro, 26% do país está preservado pelos agricultores. Quando você agrega as áreas indígenas, os parques nacionais e áreas de terras devolutas ainda não cadastradas, hoje 66,1% do Brasil está com vegetação nativa. E a agricultura no Brasil cultiva 7,8% do território. Para você ter uma ideia, a França cultiva 58%. Né? A Dinamarca, ela cultiva, ela passa o arado em mais de 75% do território dela. 75%? A Dinamarca. A Holanda, se eu não me falha a memória, é 60 e tantos por cento. E por que os olhos se voltam para nós? Nós cultivamos só 7,5%. Né? Os Estados Unidos cultiva 20%. China, a Índia cultiva mais de 60% do seu território. Né? A Argentina cultiva 15%. Nós cultivamos 7,8%. E esse 7,8%, né, produz alimento para 1,5 bilhão de pessoas no planeta. Né? Só a produção de grãos do Brasil, todo ano, alimenta 4 vezes o povo brasileiro. Né? Um ano do Brasil dá para fazer 4 anos de comida, de grãos. Por isso a gente exporta. Né? Além de grãos, a gente produz tubérculo. Batata doce, mandioca, batata, cará, 35 milhões de toneladas. A gente produz castanha, a gente produz fibras, produz palmito, produz frutas. Terceiro produtor mundial de frutas. A produção vegetal do Brasil, alimenta hoje 1,5 bilhão de pessoas. Então aquela história que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, não, ele já é. Ele já é hoje. E não é porque ele produz muito, é porque ele produz barato. Não adianta você produzir soja, está mais caro que o preço é internacional. Sim. Você não consegue vender, ninguém compra. Então, além de produzir muito, nós produzimos com tecnologia e preservando o meio ambiente. Então, de um lado, na média nacional, o agricultor só usa metade da sua área. Metade ele consagra ao meio ambiente. Poderia usar um pouco mais, de acordo com a legislação ambiental? Lugares, sim. Em alguns lugares, ainda sim. Pode. Ainda pode expandir. Nos cerrados, ainda pode expandir. Até aqui mesmo ainda tem alguma coisa que pode expandir. Mas é pouco. O que a gente tem que ganhar não é desmatando, a gente tem que ganhar produzindo mais, verticalmente. Mas o lobby dos agrotóxicos aí em cima dos produtores agrícolas é fortíssimo, não é? Isso é uma coisa muito deturpada, essa informação. Porque se você falar assim que o Brasil consome tanto de defensivo agrícola, o segundo, o terceiro maior consumidor, e que a Itália só consome tanto, o Japão, mas eles são pequenininhos, a Holanda. Então você tem que comparar por hectare. Por hectare, quanto é que o japonês usa de defensivo? Por hectare, quanto é que o holandês usa, quanto é que usa o brasileiro? O país que mais usa agrotóxico no mundo é o Japão, por hectare. Depois é a Holanda, os países da Europa, a Alemanha. Todo mundo usa 3, 4 vezes mais que o Brasil. O Brasil é 12º, 18º, depende do que você usar. Mas nós estamos para lá de 10º, quando você parte por hectare. Então tem que comparar por hectare. Sim. Ou por tonelada produzida, ou por dólar produzido, mas comparando com o tamanho. Com equivalências. Além do mais, no Brasil, a gente faz 2 colheitas por ano. Então, em grande parte do Brasil, você planta, por exemplo, soja e milho. 2 colheitas por ano. Então, você está usando 2 vezes aquela área, né?
Isso tudo tem que ser computado. Então, os números do Brasil são muito favoráveis. É um país que usa pouco defensivo, ao contrário do que as pessoas falam, né? Isso não chega na mesa de ninguém. É um absurdo fazer essa acusação. Você vê, uma área que usa muito defensivo é a cana-de-açúcar, que usa herbicida, né? Ou a soja, usa herbicida. Isso é antes de plantar, né, a soja que você usa, entendeu? Você usa em momentos muito anteriores à produção que vai acontecer lá na frente, né? Então, os agrotóxicos têm que ser considerados, não é? Por sistema de produção, por região, por produto. Grande parte deles não é usada na fruta, no que você vai, não. É usado no preparo do solo. A cana-de-açúcar usa muito herbicida, mas isso é antes, no começo, antes de plantar. Depois, durante o ciclo, não se usa mais, né? E a gente usa muito controle biológico. É o país do mundo que mais usa controle biológico. O que é o controle biológico? Por exemplo, aqui em São Paulo, as usinas de cana, elas produzem por semana, bilhões de vespas, que elas soltam na natureza e controlam a lagarta, a brota da cana. Você controla com vespa. A gente usa um fungo, o metarrhizium, também para controlar pragas. Esse fungo é pulverizado de avião. Precisou desenvolver muita tecnologia, porque um defensivo químico, ele resiste ao sol, à pressão. Você pulveriza, não acontece nada. O fungo, você mata o fungo. Se deixar ele no sol, se pulverizar errado, né? Então, nós desenvolvemos uma enorme indústria de parasitoides, de usar o controle biológico. A própria natureza controla a praga. E é muito mais eficiente, é muito mais barato, não gera problemas de contaminação. Sim. Né? Agora, a nossa legislação é muito atrasada, é uma legislação de 30 anos atrás, né? Então, nós estamos assim no nível 1. Só que a Europa já foi para o nível 2, para o nível 3. Aí a pessoa fala para você, não, esse que está usando um que é proibido na Europa. Claro, porque lá estão no nível 3. Então, ele admite ainda algum do nível 2 e proibiu o nível 1, né? Como é que nós podemos, se a gente não consegue ir para o nível 3, né? Sim. Então, essa legislação moderniza, traz produtos, autoriza produtos menos tóxicos para o meio ambiente, mais eficiente que as lavouras. Por exemplo, lá você tem, eu vou falar simplificadamente, mas para o chuchu, para a mandioquinha, para a escarola, para a couve, para cada coisa tem um produto. Nós hoje só temos um produto assim geral, geralzão, um tiro de canhão. Agora não, você vai ter produtos específicos para o caso da berinjela, do tomate. Essa legislação? Não, isso foi aprovado agora e já andou. Já foi aprovada. E aí falou, foi liberado não sei quantos produtos. Não, a imensa maioria foram genéricos. Genérico, igual remédio, tem que ter a forma genérica para baixar preço, para você poder usar, não ficar na mão de multinacional, né? Facilitar para o produtor. Uma parte dos produtor. processos que foram aprovados é de controle biológico. É de controle biológico, não é de controle químico, né? Então hoje a gente defende o controle integrado de pragas e doenças. Controle integrado, que combina controle biológico, controle físico, né? Nós temos várias técnicas para isso. Então é uma agricultura que evoluiu muito nisso. Nós temos um alimento de muita qualidade. Eu vou dar um exemplo definitivo, se o telespectador tem dúvida. Olha, de cada 10 copos de suco de laranja que se toma no mundo, a partir do concentrado, 7 vieram do Brasil. A gente fornece 75% do comércio de suco de laranja. 70%. Você acha que tivesse algum problema de contaminação nesse suco na Europa, nos Estados Unidos? Imagina, a gente teria frango. Nós abastecemos a Europa de frango, abastecemos a China e o Japão, né? Ali de cada 10 pessoas comendo frango, 4 é frango brasileiro. Imagina se tivesse, tem hormônio, tem isso, tem aquilo. Imagine se tivesse, se um resíduo desse aparecesse. Você nunca ouviu falar, certo, de problemas desse tipo. Nós exportamos, a exportação é uma garantia. Isso é super analisado. Sim. Super o controle analisado, deles é bastante... muito rígido. Agora a China autorizou mais um número grande de frigoríficos brasileiros, né? Então é uma agricultura muito moderna. Agora, localmente, pode ser que alguém faça uso errado. Então tem que ter controle mesmo para que isso não aconteça, né? O ideal é que se use menos, melhor, fórmulas mais modernas. Agora, no Brasil até a pesquisa disso andava proibida, né? Não, tem que ter pesquisa, tem que ter... Eu acho que a gente avançou muito, continua avançando, vai melhorar. Um exemplo, o Brasil não ara mais a terra. A gente não ara mais a terra. A gente faz o plantio direto na palha. Quer dizer, você planta o milho e já junto com o milho, você já plantou a braquiária, colheu o milho, vem o capim, né? Depois você passa em cima e já planta a soja, você não ara mais a terra. A aração causa muita erosão de solo com a chuva, muita perda de solo. Nós combatemos essa perda de solo. Então é uma agricultura, 38 milhões de hectares, praticamente quase toda a soja e o milho do Brasil, uma grande parte pelo menos deles, é produzido sem aração. O sistema de plantio direto, você não remove mais o solo. A aração é uma técnica da Europa, de clima temperado.
nós desenvolvemos uma tecnologia tropical. Ao não arar a terra, diminuiu a erosão. Diminuiu tanto a erosão no Paraná, para dar uma ideia, nos últimos 10, 15 anos, que mudou a cor das cataratas de Iguaçu. É mesmo? Você olha que vai lá no verão, interessante. quando está cheio de água, talvez você vai achar um cartão postal velho vendendo lá, das cataratas cheias, a água parece marrom caindo. Super escura. Vermelha e tal. Hoje você olha a água limpinha. Limpinha, em pleno verão. É para dar um exemplo assim, de uma escala impressionante do quanto foi reduzida a erosão. Sim. Então a gente tem um trabalho grande de conservação de solo, isso aumenta a matéria orgânica do solo, a gente tira carbono da atmosfera. Então a modernização da agricultura conserva solo, conserva água e conserva a biodiversidade, porque mantém essas áreas protegidas, né? Tá. Doutor Evaristo, mas há problemas ambientais no Brasil. Muitos. Eu queria que o senhor me dissesse, os 5 maiores problemas do Brasil. Acho que o maior problema ambiental do Brasil é o saneamento básico, é não ter esgoto, é não ter água. Então o primeiro problema do Brasil é esgoto, saneamento. O segundo maior problema ambiental do Brasil é esgoto, saneamento. O terceiro maior problema ambiental do Brasil é esgoto e saneamento, e eu iria até o quinto, com esses problemas, porque são os problemas das cidades, não é? Que prolifera doença, mata criança com doença intestinal, com diarreia, com giardia, com ameba, com todos esses problemas. Prolifera dengue, prolifera... Então, e isso sim envolve direitos humanos, dignidade da pessoa, tudo. Não acesso à água. Como é que pode que em Manaus você não tenha acesso à água potável? Em Macapá, hoje está fazendo cisterna para pegar água de chuva no Amapá, certo? Porque a água dos rios está contaminada pelas cidades. Você não tem como pegar a água do Rio Negro, imagina, é tudo contaminado pela cidade que não tem esgoto, joga tudo, né, no meio ambiente. Então, hoje no Nordeste é super carente o sistema de saneamento, e qualquer cidade grande brasileira, Rio de Janeiro, São Paulo, você olha os córregos, só poluição. Quer dizer, olha o que a cidade destrói do meio ambiente, contamina rio, e você fala que é os agricultores que lá cultivou não sei o quê, está mudando o Oceano Atlântico. Sabe? O cara te fala que é absurdo, assim, fora de escala, né? As cidades são os ambientes mais poluidores, mais consumidores de energia, de tudo. São as cidades. Elas têm problemas gravíssimos de saneamento, né? O Brasil não trata 40%, não recolhe 60% do esgoto, está na natureza. A céu aberto. E mesmo que a gente chama de tratamento no Brasil, não é muito tratamento, né? Por exemplo, o emissário marítimo, que pega o cocô, o resto de... leva, joga no alto mar. Ah, tratou. Não, jogou no alto mar. Sim. A transposição do São Francisco, essa água está sendo transposta para o Nordeste, muito necessária, muito importante. Ela abastece cidades, não é para agricultura. Ela chegou agora em Campina Grande. Quer dizer, então ela vira o quê? Esgoto. Toda a água de São Francisco está sendo transposta em 100% praticamente, vira esgoto. Vira esgoto? Claro, porque ela é distribuída, eles dão para a Sanasa de lá. A água chega, não é dada para a população, é dada para a empresa de abastecimento de água. E é importante, porque garante o abastecimento de água de um monte de cidades do Nordeste, que não está faltando água. A cidade cresceu, não consegue ter água. Então, essa água vai e é distribuída pelas companhias de saneamento, sim, de água, que cobram por essa água e não pagam o governo pela água que vem. Então, até agora não está pagando, não está pagando essa obra. Mas estão comprando. Teria que pega a água e vende, a água é vendida. Então, tem um monte de problema aí para analisar. Mas se vai mexer, o Nordeste é pobre, é claro, realmente tem que olhar tudo isso. Mas o fato é que isso vai para a torneira. Então, o que você faz na torneira? Você lava a louça, você dá descarga, entendeu? E toma banho. Você faz isso virar esgoto, água usada. Então, a água de São Francisco está servindo para virar esgoto. Está errado? Não está errado, porque tem que vir de essa algum população lugar. Precisa beber a água, precisa tal. Sim. Né? Mas olha o destino que nós estamos dando a isso. E esse esgoto é tratado? Não é. Não. Não é. Né? Então, vai degradar mais ainda o recurso hídrico que tinha lá, né? Então, é uma situação muito séria do saneamento. O saneamento básico é um desafio que os governos não têm conseguido implantar. Parece que agora, com toda essa proposta de trazer o setor privado, investimentos, o governo não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro simplesmente. Não é que não queira, né? Não é que o prefeito não quer, não é que... É que não tem recurso para investir nisso, recurso público, né? O recurso hoje vai para a Previdência, vai para... Está carimbado, vai para a educação, para a saúde e não sobra mais nada para a infraestrutura. Então, pode ser que agora a gente tenha algumas mudanças. Mas o maior desafio ambiental do Brasil é o saneamento. É que as pessoas tenham água potável em casa, que não tem, né? E que o esgoto seja recolhido e tratado adequadamente. Devidamente tratado. Isso não é feito, né? Mesmo quando você olha aqui a região de Campinas, que trata bastante esgoto, é um tratamento muito básico ainda, né?
tem que evoluir muito ainda. Tá. Mas tem bons exemplos, Jundiaí, você tem vários lugares que recuperaram. O rio Jundiaí, ele foi melhorando. Ele foi sendo recuperado ao longo do tempo. Está sendo muito bem recuperado. Então tem um esforço contínuo, né? De plantar, proteger o rio, a floresta, cuidar dos efluentes que você está jogando. Sim, né? Mas apesar de todos esses problemas aí que nós vemos, né? Essa questão do saneamento básico, que realmente é algo que tem que nos preocupar, nós somos muito ricos em matriz energética, não somos, doutor Evaristo? A matriz energética do Brasil, quer dizer, toda energia que o Brasil produz, como é que ela vem? Ela é de dois tipos, ou ela é renovável, ou ela é energia fóssil. Energia fóssil, você pega petróleo, queima, emite para a atmosfera, usa petróleo. Carvão mineral, você pega, queima, joga para a atmosfera. Você pega óleo diesel, queima, você usa numa termoelétrica. Isso é energia fóssil. Os países desenvolvidos, os países da OCDE, a parte renovável deles, hidrelétrica, eólica, é 13%. Então, 87% da energia dos países desenvolvidos é suja. É petróleo, carvão, a China, é isso. Já o Brasil é 47% de energia renovável. Quase metade da nossa matriz é renovável. Então a gente, e desse 47, 45, entra nesse número por aí, depende do ano, a agricultura produz 32%. Só a cana-de-açúcar fornece 17% da nossa energia. Fornece no etanol, que é renovável, não é que nem a gasolina, né? Fornece no etanol, fornece depois na palha, que gera energia elétrica por cogeração. A cana gera mais energia na nossa matriz, 17%, que todas as hidrelétricas. Todas as hidrelétricas juntas do Brasil, 11%. A cana, 17%. Mas tem as florestas que produzem lenha, carvão, que é renovável. Vai para siderúrgica, vai para pizzaria, vai para tudo, mas esse eucalipto renovável. Então nós temos uma matriz energética muito limpa. É um país que já tem uma economia de baixo carbono. E existe uma possibilidade de aumento desse percentual existe, dessa todo matriz ano energética aumenta. renovável? Por exemplo, hoje, o biodiesel, quando você põe diesel num carro, num ônibus, num trator, é biodiesel. 20% do biodiesel é sebo de boi. É mesmo? 20%. Na bomba, lá, 20% é sebo de boi. Sebo de boi, que é um problemaço na Argentina, um negócio que não serve quase para nada. Hoje vai tudo para as graxarias, vai para a Paulínia e incorpora no biodiesel, né? Então a gente recicla muito. É uma agricultura que faz uma economia circular. Recicla o casco do boi, recicla o couro, os resíduos. É uma agricultura que recicla muito. Isso industrializa. A gente não chama isso nem de recycling, a gente fala em inglês upcycling, porque gera novos, não upcycling, gera novas atividades, novos empregos. Você reciclar gera muito pouco lixo a agricultura brasileira, muito ao contrário do que acontece nas cidades. Doutor Evaristo, eu queria agradecer imensamente essa aula. O senhor nos deu uma aula aí sobre meio ambiente, sobre esse monte de fake news que nós vemos que está sendo disseminada. E fica no final desse programa um convite. Eu espero que vocês tenham tido a curiosidade muito aguçada, como eu tive também ao final desse programa, para que nós possamos nos informar corretamente sobre esse nosso meio ambiente riquíssimo. O Brasil é um país extremamente abençoado, não é? E nós temos que realmente nos informar sobre aquilo que de fato é verdade e aquilo que é mito, para que nós não também ajudemos a espalhar essas notícias falsas. Entre nas nossas redes sociais, assista aos outros programas que, se você perdeu, www.rs21.com.br, na aba da esquerda, programas Na Verdade, estão lá todos os nossos episódios. O senhor quer deixar uma mensagenzinha rápida? A mensagem rápida é dizer que o Brasil é uma grande potência ambiental, que só cultiva menos de 8%, preserva 66% da vegetação nativa do país, está com vegetação, é uma potência ambiental e, ao mesmo tempo, é uma potência agrícola, graças à tecnologia. Onde tem problema grave de meio ambiente na agricultura é porque falta investimento, falta apoio, falta inovação. Então, a gente tem que apostar muito na ciência, na tecnologia, como um meio de superar esses programas e não voltar para o neolítico, não é voltando para o neolítico, não, a gente tem que ir para frente. Vamos avançar, não é? Sempre na verdade. Muito obrigada pela tua presença e até o próximo programa.